A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal CCB Sem Reforma. Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da família cristã. Irmãos, o que Lula disse sobre a congregação cristã no Brasil pegou todo mundo de surpresa. Irmão Paulo, você já fez várias pessoas aí do meio político, já fez vários famosos, né? Como seria se eles congregassem na congregação cristã no Brasil? Irmãos, quando nós vamos fazer um vídeo desta proporção, a crítica vem, mas a crítica vem não sobre o atual presidente, o vice-presidente, o rapazinho Nicolas, o Papa, né? O Papa Leão XIV, né, irmãos? Não vem sobre isso. Vem sobre o que nós vamos falar aqui, que é a realidade sobre a congregação, sobre a obra de Deus, sobre a excelência de Deus dentro da congregação. Quando eu faço esse vídeo, já levei aí várias críticas, eles querendo distorcer o que nós estamos falando, o que nós estamos abordando, em que as almas testemunhadas está entendendo, porque os inteligentes, viu o canal de crítico que falou que eu sou fake news? Para você mesmo. A Irmandade é inteligente. A Irmandade não engole mais vocês falando de uma pregação, falando de um ancião, fazendo análise, fazendo bloco de notas atrás. Isso cansa a pessoa. A pessoa fica de boca aberta, dormindo, vendo o que vocês falam. Vocês estão repetindo, vocês estão patinando nessas práticas que vocês fazem na internet e que saiu na nossa circular da congregação, que isso daí estão querendo contaminar o povo. Alguns já estão contaminados, é os que estão do lado deles. Vocês vão ver o final disso tudo. Vocês vão voltar para a congregação, que está no Brasil, ali pedindo para que Deus os alimente a sua alma. Você não vai encontrar mais guarida no mundo. Então, irmãos, o caso de nós estar fazendo esses análises, esses vídeos fictícios, é para mostrar não o presidente Lula, o vice-presidente, o Nicolas, o Papa, não. Vocês podem perceber que o foco do que eu estou falando aqui é a obra de Deus, é a congregação. E se eles congregassem, eles iam ver o que dentro da congregação? Por mais que seja o Lula, que dizem que o Lula aí é como, né? Que não gosta de igreja. Mas o Lula é uma alma. É um ser que Deus fez também. A alma dele também chora. Ele tem que também salvar sua alma naquele grande último dia. Né, irmãos? Então, irmãos, nós vamos fazer hoje a análise do Lula. Vamos ver o que aconteceu se o Lula fosse na congregação. Michel de Oliveira, tem que ser inteligente, viu? Para entender o que eu vou falar agora. Se você não é inteligente, me perdoe. Sabe? Tem que ser inteligente. O povo da congregação é inteligente e está entendendo o que nós estamos falando aqui. Vamos narrar o Lula indo na congregação, irmãos? Naquele dia foi quase reverente o ex-presidente, ou presidente Luiz Inácio, não é o ex-presidente, aqui está como ex-presidente, mas o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, conhecido por seu discurso acalorados e firmes posicionamentos políticos, havia sido convidado para participar de um evento ecumênico em São Paulo, reunindo líderes religiosos de diversas denominações. O que ninguém esperava era que no meio de sua fala ele mencionaria diretamente a congregação que está no Brasil, com palavras que fariam o país inteiro reagir. Eu posso não ser evangélico, disse Lula
com a sua voz rouca e firme, e olhar atento à plateia. Mas eu aprendi a respeitar profundamente as manifestações de fé do nosso povo. E a congregação cristã no Brasil é uma das expressões mais sinceras e organizadas dessa espiritualidade. A câmera de transmissão oficial focava seu rosto, enquanto ele continuava em um tom surpreendentemente respeitoso. E para alguns, até o emotivo, né? Vocês, irmãos e irmãs da congregação, têm construído comunidades em silêncio com música, oração e amor. Eu reconheço a importância de vocês para o país, especialmente nos momentos mais difíceis que enfrentamos. Nos últimos anos, o público presente, composto por católicos e evangélicos, espíritas e até representantes de religiões de matriz africana, ficou surpreso, não apenas pelo conteúdo das palavras de Lula, mas pelo tom com que ele falava. Não era um discurso político, era um testemunho pessoal. Muitos ali jamais imaginariam ver o presidente fazer uma menção tão específica a uma igreja que até então não costumava aparecer em seus discursos. Mas Lula continuou em uma das fases mais difíceis da minha vida. Mas olha só, irmão. E Lula continuou e disse: em uma das fases mais difíceis da minha vida, quando eu estive preso injustamente, né, irmão? Recebi cartas simples, escritas à mão, vindas de várias igrejas. E segundo, né, este vídeo é um vídeo fictício, viu, irmãos? Nós podemos observar aqui que, na prática, que injustamente preso, fica, né, vamos abafar o caso, né? Como estamos fazendo um vídeo fictício. Se Lula fosse na congregação e visse a grandeza da obra de Deus. É isso que está instigando os críticos, que eles não querem que falem bem da congregação. Eu estou dando voz, mas não estou colocando palavras. Eu estou dando voz a uma história fictícia. Estamos usando hoje o Lula. E as cartas foram escritas por várias igrejas, de algumas delas era assinada, né, por irmãos da congregação cristã no Brasil. Não me pediam nada, apenas diziam: estamos orando por você. Deus é justo. Eu nunca esqueci. O silêncio absoluto. Eu nunca esqueci. O salão caiu em um silêncio absoluto. E a comoção não foi apenas ali. Rapidamente nas redes sociais, vídeos daquele momento começaram a viralizar. Fiéis da congregação cristã começaram a comentar emocionados. Nunca imaginei ouvir Lula falando da nossa igreja, dizia uma seguidora. Outros mais críticos comentou: será que agora ele entendeu que a fé e política não pode andar separada da ética? O discurso de Lula, no entanto, parecia ir além de uma simples lembrança pessoal. Ele deu continuidade dizendo: talvez o Brasil precise mais de silêncio e mais fé. Talvez a gente precise ouvir mais hinos e menos gritos. Aprender a valorizar comunidades que não vivem de palco, mas de oração. E eu falo isso como que alguém que se errou, mas que também sabe reconhecer quando uma parte do povo faz a diferença. As palavras repercutiam fortemente entre políticos, jornalistas e líderes religiosos. Alguns viram na fala um gesto de aproximação política com o público evangélico, especialmente no cenário onde os votos desses grupos se tornam cada vez mais decisivos. Outros, porém, enxergaram ali uma demonstração genuína de reconhecimento. No dia seguinte, um dos anciãos da congregação, fictício, irmãos, não aconteceu, fictício, para mostrar a grandeza da obra de Deus, foi questionado por repórteres, né, sobre o que achou da fala de Lula. A resposta foi simples
e direta. Não nos envolvemos com política. A congregação não se envolve com política. Quando é elogiada, Deus abençoe. Mas oramos por todo aqueles, né? Nós oramos. Senhor, abençoa as autoridades constituídas do nosso país. Seja Lula, seja Bolsonaro, seja quem for. Para que Deus ali, né? Põe a mão, né, irmão? Se for fazer algo que não for da permissão de Deus e não for para que aconteça que já está escrito as profecias, então que Deus ali intervenha, né, irmãos? Nós oramos, e ele recebeu cartas, foi porque cremos que todo ser humano merece uma chance. Diante de Deus, em Brasília, ele fala, a fala gerou debates, até mesmo entre aliados e opositores. Parlamentares evangélicos ficaram divididos, logicamente, entre elogiar a postura de Lula ou desconfiar das suas intenções. Já seus aliados tentaram capitalizar a fala como sinal de abertura ao diálogo. O curioso foi que depois daquele evento, Lula manteve o assunto vivo em entrevistas e discursos seguintes, voltou a citar a congregação em uma fala em Salvador. Ele disse: eu não quero usar a fé como escudo político, mas não posso ignorar a força das igrejas que vivem a fé com simplicidade. Quando eu ouvi pela primeira vez o som do hino da congregação, entendi que a beleza, mesmo no que é diferente pra gente, muitos interpretam essas falas como tentativas de diálogos. Outros, aqueles dias, irmão, é que a pessoa me mandou a fala um pouco meio sem vírgula. Aqueles dias que ele quando ouviu o som, né, dos hinos da congregação, ele ficou maravilhado. Uma paz de espírito entrou dentro dele, né? Ele falou que ficou diferente, né? Aqui diz que outras pessoas como estratégia eleitorais, mas uma coisa era inegável: Lula havia tocado em um tema sensível, com um tom diferente do habitual. Não falou como político, como homem, um homem que reconheceu o poder silencioso de uma fé e de uma igreja que serve a Deus em espírito e em verdade na terra. Uma fé que resiste, canta e ora sem pedir nada em troca. A repercussão, queridos, foi tão intensa que até mesmo membros da oposição se pronunciaram. Um deputado disse: não podemos nos apropriar da fé. Se Lula reconhece a importância da congregação, que bom, mas que ele respeite também a liberdade religiosa que ele representa. Já nas redes sociais, o debate se estendia. Memes, vídeos, trechos da fala se multiplicavam. A imagem de Lula mencionando a congregação em tom de reverente causou tanto espanto quanto reflexão. E assim, o Brasil presenciou um momento inesperado, um país polarizado, um discurso conseguiu por alguns minutos unir olhos, ouvidos de todos os lados. Se por emoção, fé ou estratégia, só o tempo dirá. Mas uma coisa ficou marcada na história: Lula falou da congregação cristã no Brasil. O país parou para ouvir, mas o impacto da fala de Lula não parou por aí. Dias depois do discurso, o presidente foi convidado para participar de uma entrevista exclusiva em um canal de TV aberto. O programa, voltado ao público cristão, pediu que Lula comentasse novamente sobre a citação da congregação cristã no Brasil. Eles fala de novo dessa igreja que é perseguida na terra, essa igreja que leva pedrada, né, de críticos, de pessoas que saíram, né, e se tornam a vingança, né? E sentado em frente às câmeras, ele retomou o tema com naturalidade. Olha, eu sei que tem gente que duvida quando um político
fala da religião e com a razão a política. Muitas vezes usou a fé do povo como escada, mas o que eu disse ali, e repito, aqui foi a decoração, e eu não estou pedindo votos da congregação, eu estou dizendo que ela faz parte da alma desse país. Sinceramente, aparente em suas palavras, gerou ainda mais comentários. Líderes da própria igreja, em sua maioria discretos, como sempre, né? E avessos à política, mantiveram a postura tradicional, silêncio e oração a Deus. Mas os fiéis comuns, né, que são aqueles que gostam de falar, começaram a debater o tema entre si, uns com esperança, outros com desconfiança. A entrevista também trouxe um momento emocionante. Lula, visivelmente tocado, relembrou uma visita que fez há anos antes a um bairro periférico do interior de Pernambuco. E eu me lembro de uma senhora vestida de branco que me olhou e disse: "Eu não voto em você, mas eu oro por você." Aquilo ficou em mim. A fé dela não tinha partido, era fé pura, né? A fé dela não tinha partido, era uma fé pura. Internautas resgataram imagens antigas de Lula passando em frente a templos da congregação em viagens pelo país, e muitas delas ele aparece acenando sem nunca ter entrado. Agora diziam talvez esse aceno tivesse ganhado um novo significado. O que disse o outro lado da moeda? Alguns opositores, como era de se esperar, questionaram o motivo por trás dessa aproximação. Um senador declarou em rede social: "É estranho como agora a congregação virou exemplo. Onde estava esse reconhecimento antes das eleições?" Outro, no entanto, pediram cautela. Se alguém reconhecesse o bem, ainda que tardiamente, que mal há nisso, segundo disse o jornalista. Um jornalista evangélico, enquanto isso, Lula intensificava suas falas públicas sobre fé, não somente sobre a congregação, mas sobre a necessidade de ouvir mais e julgar menos. Em um evento interreligioso em Minas Gerais, ele surpreendeu novamente ao citar um verso do hino. Diz que havia escutado recentemente o hino mais perto de ti quero estar, que emocionou, né? As músicas, os hinos, eles chamam música, os hinos que saem daqueles instrumentos, da organista, do templo, não são para encher estádios, são para tocar o coração. Isso tem valor, muito valor. A frase viralizou, montagem com Lula e trechos do hino circulavam pela internet. Alguns zombavam, outros defendiam, mas ninguém ficou indiferente. E no meio de todo esse turbilhão surgiu uma notícia inesperada. Lula teria enviado uma carta escrita à mão a um grupo de jovens músicos da congregação cristã, agradecendo pelas cartas que recebeu anos antes, enquanto estava preso. E as cartas fotografadas divulgavam nas redes. Dizia: "Não importa a religião." Vamos pôr aqui: "Não importa." Vamos subir mais um pouco aqui, irmão. Estava preso, divulgado nas redes. "Não importa a religião, importa é o amor com que se faz a oração. Obrigado por ter lembrado de mim quando muito viraram o rosto." Essa atitude causou comoção. Muitos jovens da igreja, mesmo sem se envolver politicamente, ficaram tocados pela fé. Naquele momento havia falado mais alto, que foi a fé, né, irmãos? Que os partidos, no entanto, tá correndo rápido aqui, irmão. Que no partido, no entanto, algumas lideranças políticas mais radicais começaram a pressionar Lula, que estava tentando invadir o território da fé. E isso é perigoso. Estavam tentando ali pressionar o Lula, porque estava tentando entrar no território da fé. Estavam desconfiados, porque Lula foi na igreja desconfiado. Como um político vai na igreja, irmãos, o povo fica desconfiado. Ele vem aqui pegar voto. Mas como que na congregação, o Lula já teve no Brasil uma vez, há anos atrás, antes de ser presidente, e ali foi negado qualquer apoio, porque a congregação é apolítica. Mas este vídeo que nós estamos fazendo aqui é um vídeo fictício,
né? Logicamente que não aconteceu, mas para mostrar quando alguém vai na igreja, seja um deputado, um presidente, seja um músico de outra denominação, seja um músico, cantor, ator, então, irmãos, eles ficam tocados. Aquele Moacir Franco ficou tocado, até chorou. Porque diz que é uma coisa gostosa pegou ele dentro da igreja. Correto, irmãos? E é isso que eles sentem. E é isso que nós estamos fazendo esse vídeo. Logicamente, vou falar de novo, para a crítica não vir aí querer atacar e distorcer, chamar nós de mentiroso, né? É um vídeo que seria uma história, não aconteceu, mas o que eles sentem, o que nós sentimos. Irmãos, aqui eu estou expondo que eu, você, irmão, sentimos dentro da igreja e o que qualquer autoridade chegando ali, Deus vai falar com a alma dele. E o Lula não é diferente, porque o Lula tem uma alma, se ele se arrepender, né, a tempo, ele tem uma alma para ser salva. É um ser humano, é criação de Deus. Correto, irmãos? Então aqui nós não estamos falando mais em Lula político, em Lula que é bom, que não é, que faz, que não faz, que porque foi preso, porque devia ou não devia. Não estou falando isso. Todo mundo já sabe isso daí. As palavras se falam por si próprias. Nós estamos falando de Lula dentro de uma igreja aonde ele vê a diferença. E é isso que nós somos atacados na internet. É essa diferença da obra de Deus na congregação. É muito gostoso falar da congregação. E disseram no programa de rádio e TV, olha, a resposta tanto da congregação quanto de muitos fiéis foi a mesma, silêncio. A igreja não responde a provocações, ela continua orando. No final daquele mês, Lula foi visto entrando discretamente em uma reunião comunitária, onde conscientemente havia um pequeno grupo da congregação cristã no Brasil. Não discursou, apenas ouviu, sentou-se em silêncio, apertou a mão e no final, quando se levantou, disse apenas: obrigado, meu Deus, por mais uma renovação dentro dessa igreja. E Deus abençoe vocês. Amém, Lula. Na saída, uma senhora idosa se aproximou e lhe entregou um pequeno Novo Testamento. Lula, emocionado, guardou no bolso e foi embora sem dar entrevista. Para muitos, tudo aquilo ainda era político, para outros era pessoal. Mas a verdade é que, de uma forma ou de outra, o nome da congregação cristã no Brasil havia ecoado pela boca de um dos homens mais influentes da política nacional e que está no poder. Isso, goste ou não, já tinha entrado para a história. Então, irmãos, aqui é uma história, história. Estamos fazendo aqui, a gente pegou, né, todos os famosos e vamos pegar mais ainda, se tiver, vamos colocar aqui para nossa querida Irmandade, os famosos, irmãos, para a gente ver como seria a reação deles ao entrar na congregação. Vocês estão entendendo? Porque eu recebi muita crítica de pessoas que não têm, sabe, QI, crítico que a vontade deles é atacar a obra de Deus, falar dos anciãos, faltar com respeito a anciãs velhos, velhos de igreja, anciãs, que é anciãs duas vezes, cabelos brancos, né? Que se fosse um tempo atrás lá, quando ninguém era crente, a criança tinha que pedir bênção pro irmão, né? Mas muitos com ódio guardado no coração destila esse veneno, destila essa contaminação na internet contra a congregação. Então nós vamos colocar aqui sim os famosos indo na igreja e mostrando para a nossa querida Irmandade o que seria desses famosos, o que eles sentiriam. É o que nós sentimos todo dia, de segunda a segunda, quando nós vamos na casa do Senhor e Ele nos reveste. Irmãos, eu peço encarecidamente que a Irmandade entenda, volte o vídeo, e que a Irmandade dá aquele joinha de novo, irmãos. E comente, para que essa história pegue as redes sociais, para que muitos, quando nos ouvir, falem, não é verdadeira, mas ele está contando o que nós sentimos todo o culto. E isso a crítica vai ficando enfurecida, irmãos. Porque eles não querem, os críticos não querem que a gente exponha aqui o que nós sentimos dentro da congregação.
E essa é uma maneira mais fácil deles de ter bastante pessoas ouvindo isso. Vocês estão entendendo, queridos? Quando eu falo congregação, eu não estou menosprezando a Assembleia, não. Eu estou dizendo aonde eu vou servir a Deus. Se você da Assembleia de Deus, Deus Amor de outra igreja, quiser sentir o mesmo que nessa história fictícia o Lula sentiu, vai lá para vocês verem. Irmãos, Deus abençoe grandemente a nossa querida Irmandade, apreciadores da obra de Deus. Espero que a Irmandade entendeu esse vídeo. Eu li aqui, teve umas vírgulas aqui, me perdoe, eu tive que explicar, me perdoe, mas foi uma história e é uma história comovente, né? E que venha mais, né, da história fictícia, e nós queremos que essa história fictícia um dia vire verdade. Ah, mas Paulo, mas eu não gosto. Não, quando se tratar desses presidenciáveis aí, vamos nós tratar como algo de fé. Logicamente que a congregação não vai fazer palanque para ninguém e não vai, né? Nós não somos proibidos de votar em ninguém, né? De não votar em ninguém. Nós temos que votar em alguém, né? Ali na hora do voto, Deus ilumina a mente, né? Para que nós não votemos em pessoas que negam a existência de Deus, né? E que é o bem da família brasileira. Então, irmãos, aqui ficamos, aqui essa parte espiritual. Nós estamos falando a parte espiritual. Críticos, se mordam de raiva, mas a obra de Deus é essa. Deus abençoe grandemente. Um ótimo sábado para todos nós. Vamos congregar hoje, irmãos. Vamos tapar a boca do adversário hoje. Deus abençoe a todos. Fiquem todos na santa paz de Deus e no grato amor de Cristo Jesus.